Vamos para nossa sintonização, mais um momento importante dentro de 2025 que estamos vivendo. Então, muitos movimentos estão acontecendo, lembrando que estamos em um ano 9, onde finalizações são pedidas. E em que sentido essas finalizações? É de uma antiga forma de agir, de pensar, é essa desconstrução de padrões emocionais que estão te ligando ao que se tornou velho na sua vida, está obsoleto e não está mais funcionando. E você, né, por vezes já sabe onde isso está acontecendo, quais pilares as coisas estão se desestruturando, se dissolvendo e a vida pedindo novos movimentos. Então, Saturno está no seu último grau no céu, no grau anarético, grau 29, em Peixes. A Lua está minguante em Áries hoje também, a frequência do dia é do Sol galáctico no Tzolk'in. Então, esse grau 29 é o grau que antecede a virada. Apesar de Saturno voltar para Peixes em setembro, para os últimos reajustes que vieram sendo amadurecidos ao longo desse trânsito. Então, desde março de 2023, Saturno está em Peixes, amadurecendo, estruturando, né, a conexão com o seu interno, a confiança naquilo que você acessa, nos seus insights, nas suas guianças, na sua espiritualidade. Então, faça uma revisão do que veio sendo amadurecido. É claro que quando você está na sintonia com o seu processo, você vai percebendo isso com mais clareza. Inclusive, esse arquétipo do Sol na energia de hoje também está trazendo essa luz para esses pontos serem integrados, que é a conexão com o tom galáctico, né? A integração da consciência, do amadurecimento, do que foi visto por você e não tem como ser desvisto, porque aquilo já virou uma chave, né? Já brotou aí na sua consciência, já te fez consciente para ir amadurecendo para, né, aqueles temas. Então, esse Saturno está nessa virada que acontece no dia 25 de maio, a vida pedindo estruturação de novos inícios, do que foi acessado, do que você tem percebido nos movimentos que a vida está te direcionando, o que a sua intuição te mostra, né, que vem daquela vozinha interna que diz, vá por esse caminho, arrisque, né, mas lembrando para não arriscar sem estrutura mental, emocional, energética, né, o que não é o melhor caminho, porque às vezes você tem um sonho, quer realizar esse sonho, e aí você pensa, 1 mais 1 igual a 2 e vai dar tudo certo, né? Quando a gente quer realizar um sonho, o universo ancora. E é assim, né? Sim, só que não é bem assim ao mesmo tempo. Não pensar nas consequências é uma tendência cega e ilusória, né? Porque a vida cobra preços, né? E você precisa estar disposta a pagar os preços e entender quais os preços, né? O que isso vai te demandar, o que você vai precisar reajustar, né? Se o seu emocional e mental e a sua energia também estão minimamente preparadas para os choques de realidade que vêm com as mudanças, né? E os desafios que também que vêm com isso, né? Porque muita gente se ilude, né? Nesse negócio de arriscar sem consequências, achando que não vai precisar pagar os preços. E não é bem assim, né? Então perceba na prática se você está ou não disposta a pagar os preços pelos seus sonhos, né? Porque isso vai ser requerido, né? E é se estruturando para seguir adiante que você, né, se ancora em uma base interna com mais clareza, com mais lucidez. E o que Saturno em Áries vai pedir nesse período, de maio até setembro, é coragem para você colocar em prática novos movimentos, novos inícios, sustentando isso, deixando isso mais viável, mais concreto, ou até mesmo amadurecendo, para quando ele entrar definitivamente em fevereiro de 2026 em Áries, onde ele vai ficar até abril de 2028, você estar nesse movimento construtivo, sabendo que certas coisas não são rápidas, né? Mas também elas nunca vão acontecer se você não se dispuser a tirar os planos ali do papel e construir tijolo por tijolo. Então, dê o passo, né? Se arrisque mais e esteja estruturada minimamente internamente para
você seguir adiante nos seus sonhos. Então, né, se você está aí sem muito saber que movimentos são esses, o que que eu quero estruturar, venha para os trabalhos Viver com a Alma. Eu vou deixar o link na descrição para você conhecer, né, e se perceber dentro desse momento seu para isso te auxiliar, para te trazer mais clareza, né, a colocar ali no papel, né, começar a dar forma, nem que seja ali visualizando, né, durante esse período, para que as coisas ganhem forma e clareza quando você, né, começar a tomar as decisões mais concretas, né. Entender que quando você coloca no papel, ideias começam a chegar, insights, né, situações começam a se movimentar para você materializar. Então confie, né, é também a história de que o universo ele ancora e o que tem muita força para acontecer, acontece quando você está ali pagando os preços para os seus sonhos se manifestarem. Lembrando que Saturno, ele não é maléfico, não existe isso, tá, gente? Esqueçam essas histórias que vocês veem por aí, essas distorções. A energia sempre é neutra, né? Saturno é o Cronos, o senhor do tempo, que auxilia quem aceita o tempo das coisas com resiliência, né, trazendo solidez, robustez naquilo, demandando a sua energia e tempo, né, é aquela história de querer mesmo, né, de movimentar mesmo, de sair da inércia, de você também ir ganhando maturidade no processo. É começar sempre do jeito que dá neste momento, no agora, e ir amadurecendo e se tornando boa, né, porque bom aqui nos tornamos naquilo que nos dispusermos, né, a fazer na nossa vida, dentro de um passito a passito. Então, é o momento de você liderar os seus movimentos. Eu gosto muito dessa frase como uma autossugestão, inclusive. Escrever em algum lugar que você visualize, um post-it, né? Eu lidero os meus movimentos e dou estrutura para que eles aconteçam nos novos inícios que eu vislumbro na minha vida a partir de agora. Assim é, assim está feito. Então, percebam aí, nesse final de semana, estejam na sintonia com essa energia da virada, para entender o que, que você quer movimentar nos próximos meses, estruturar melhor para que em 2026 você já esteja nessa conexão, né? Porque os processos eles começam muito antes. Não adianta esperar chegar lá em 2026 para ver isso, porque as coisas precisam ser desconstruídas antes para que os novos inícios se deem com outra energia, né? Seja um espaço interno, seja um reajuste de mentalidade, o que, que você tem pensado a respeito de si, né? Como que está a sua autoestima, como é que está essa cabecinha aí, o seu emocional. Isso tudo antecede escolhas para que você esteja alinhada e dentro de uma outra energia interna. Porque não adianta estruturar coisas novas em bases que já estão se rompendo. É igual aquela parábola, né? Não se coloca vinhos novos em odres velhos, né? Porque pede-se uma renovação da estrutura interna para receber o novo, né? Odres eram recipientes de couro que eles usavam para guardar os líquidos, né, como o vinho. Então, com o tempo, isso se tornava frágil, né? E quando o vinho está no seu processo de fermentação, ele vai expandindo. E aí, esses odres, se era colocado em odres velhos, esse odre ele não suportava esse processo de fermentação, a pressão, e se rompia. Então, simbolicamente trazendo aqui para o seu processo, é esse compromisso em fazer uma limpa nesses odres da psique, né, que estão se rompendo. Isso é necessário, repaginar, né, o que foi, e é sempre a vida acontecendo a partir daqui, né. Então, como que você vai construir essa estrutura para você sustentar essa nova você que está nascendo a cada etapa dessa transição planetária aqui para essa nova era de aquário, né? O que que você vai construir?
entenda esse impulso de vida, pedindo movimento, a força de vida de Áries, né, com uma estruturação mais madura, novos vinhos, novos odres, o que está colapsando no seu sistema interno, está bugando, então faça o trabalho nesses pontos, porque não basta querer um novo ciclo, né, é preciso estar disposta a abandonar o que sustentava o ciclo anterior dentro de velhas estruturas. Então, você está disposta? Você precisa se perguntar, né? Eu espero que sim, porque chega a lindeza de querer comportar versões novas suas em odres que já não estão comportando isso mais. Arro? Então, ótimo final de semana para vocês e nós voltamos a nos sintonizar por aqui. Gratidão, namastê.